A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o evangelista Marcos Vinícius. E nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs amadas, em nome de Jesus Cristo, Deus ele me trouxe para te falar e te dizer que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, através de um pequeno versículo da palavra de Deus, ele pode mudar a tua vida, ele pode te dar uma nova direção, ele pode renovar as tuas forças, ele pode ressuscitar os teus sonhos, as tuas esperanças, aquilo que está morto em tua vida. Jesus Cristo, ele tem poder de ressuscitar através da tua fé, em nome de Jesus Cristo. Por isso eu peço aos irmãos e às irmãs que em alguns minutos os irmãos possam observar, meditar nos detalhes do que será falado da palavra de Deus para a tua vida, porque Jesus Cristo, ele pode fazer algo novo para a honra e glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Meus irmãos, vamos ler Salmos 31, de versículo 24, que nos fala bem assim: esforçai vós, e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu vejo pela Bíblia, se os irmãos pegarem para ler a Bíblia, os irmãos e as irmãs vão ver que Deus ele tem um caminho. O caminho de Deus ele é santo, ele é perfeito, não há erro, não há dúvidas, e nós temos o nosso caminho. Nós temos falhas, muitas e muitas falhas, nós temos erros, muitas coisas a ser consertadas. Mas Deus enviou Jesus Cristo a fim de que eu e você e toda a raça humana possa se aperfeiçoar, possa melhorar, possa progredir através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela traz direção. A palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, ela dá rumo ao ser humano que está desordenado. Ela traz direção para aqueles que estão perdidos, fora do caminho. Então Jesus Cristo, ele nos dá diversas direções na Bíblia para nós irmos até ele, para nós nos aproximarmos dele, para nós crermos que ele é o nosso Salvador. E Deus ele me faz lembrar um versículo da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, que nos fala bem assim: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, meus irmãos, entenda uma coisa: se você botar no propósito, no teu coração, de saber quem é Deus, de se entregar à palavra de Deus e buscar ao Senhor, você tem que crer no seu coração que ele existe. Porque nós vivemos pela fé. Nós vivemos pelo que nós não vemos, mas temos a certeza e esperamos que por meio da fé todas as coisas foram feitas. Então, ainda que você não veja Deus mudar a tua vida, ainda que você não veja o teu problema solucionar, você tem que crer que Deus ele existe e que ele, por meio da fé,
fará a obra na tua vida. Então, meus irmãos, Deus, ele quer que o ser humano que se aproxima dele, que quer descobrir sobre a divina Trindade, que quer saber mais das coisas do céu, tem que crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, meus irmãos, Deus, a Bíblia nos fala que Deus, ele dá recompensas, que Deus, ele dá prêmios, presentes para aqueles que se aproximam de Deus, para aqueles que creem que ele existe. Porque a Bíblia nos fala que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você veio nesse momento ouvir a palavra de Deus, entenda que você está buscando a Deus. Você está crendo que ele existe. Então, eu creio que no nome de Jesus Cristo, a força que você precisa, a libertação que você precisa, por você ter vindo buscar a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo vai chegar sobre a tua vida. Que a cura que você precisa, a mudança de vida que você precisa, em nome de Jesus Cristo vai chegar para a tua vida. Pelo simples fato de você ter vindo ouvir a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus ela é lançada, de maneira nenhuma ela volta vazia. Antes ela faz o que lhe apraz para aquilo que ela foi enviada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos pela Bíblia que Deus, ele chama a raça humana para buscar a face dele. Deus fala para o homem, se esforça, se anima, que eu vou te ajudar, que eu vou te proteger, que eu vou te libertar. E uma prova disso, louvado seja o nome do Senhor, é Mateus, o livro de Mateus, que nós vamos ver que o Senhor, ele fala no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então os irmãos vão ver aqui em Salmos, que Deus ele fala, esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. E em Mateus, Deus ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe o que Deus está falando conosco? É que para Deus tirar essa oprimição, esse mal que você está passando, você tem que tomar uma decisão, você tem que dar um basta nessa dificuldade e caminhar com os teus pés até a presença de Deus. É você se esforçar. É você não deixar o comodismo, a preguiça, o cansaço, as dores te impedir de você caminhar. Primeiro você se esforça. Primeiro você vai até Jesus Cristo. Primeiro você vai para a igreja. Primeiro você vai para a palavra. Você vai ler a Bíblia. E Deus, ele fortalecerá o vosso coração. Porque bem sabemos que por conta do pecado que nós carregamos dentro da nossa carne, porque bem sabemos que por conta das angústias, por causa dos sofrimentos, por causa das coisas que acontecem no nosso dia a dia, o nosso coração ele fica cansado, o nosso coração ele fica fadigado. E só Jesus Cristo pode fortalecer o meu e o teu coração. Você pode ter dinheiro, você pode ter amigo, você pode ter amizades, você pode ser uma pessoa rica, você pode ser quem você for. Mas se você não se esforçar para a presença de Jesus Cristo, o teu coração vai continuar cansado. Ainda que por alguns minutos, algum momento, você se sinta fortalecido, renovado pelas coisas dessa terra,
logo após o teu coração ele voltará a ficar cansado. Porque somente o nosso Criador, o nosso Deus, Ele tem verdadeiramente o caminho que precisamos, a força que buscamos, a alegria que buscamos em pessoas, em lugares e não conseguimos. Então, meus irmãos, é na caminhada que Deus vai fortalecer o teu coração. É na caminhada que Deus ele vai te libertar do pecado. É na caminhada que os pensamentos negativos, as depressões, as palavras ao contrárias contra a tua vida vai cair por terra. Então você tem que crer com o teu coração e com a tua mente que é você se esforçar, que Deus ele vai te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu já ouvi pessoas falar bem assim: mas quando Deus falar comigo, eu vou para a igreja. Quando Deus tocar no meu coração, eu vou caminhar. E talvez Deus já tenha tocado no teu coração. Talvez Deus já tenha falado com você que o melhor caminho a você seguir é ir para a igreja. É se esforçar para buscar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez você, nesse momento em que Deus falou com você, você não tenha tido discernimento. Talvez você não tenha escutado a voz de Deus. Talvez por causa do embaraço do pecado no dia a dia, por causa da multidões de coisas que acontecem, você não tenha ouvido a voz de Deus. E Deus, talvez ele já tenha botado no teu coração: se esforce e vai para a minha presença. Se esforce e vai buscar pela tua vida. E talvez você não tenha escutado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Deus ele fala conosco. Deus ele usa os seus profetas. Deus ele usa, ele faz acontecer sobre a nossa vida, a fim de nos levantarmos, a fim de que nós possamos olhar para o céu e não aceitar a vida que nós estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, primeiro você se esforça. Primeiro você bota um propósito de buscar a Deus. E Deus ele fortalecerá o teu coração. Mas tem uma vírgula que o salmista Davi diz: vós todos os que esperais no Senhor. Então, há uma diferença entre uma pessoa que é esforçada, mas que não espera em Deus. A diferença é uma pessoa que busca, que corre atrás dos seus planos, mas corre em uma direção errada, corre em um propósito diferente do de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão, não entendi ainda o que Deus ele quer falar comigo. Talvez você esteja sim até se esforçando, tentando melhorar, tentando mudar de vida, mas talvez você esteja esperando em coisas, talvez você esteja esperando não em Deus. E pelo motivo de você não esperar em Deus, no Senhor, você não tenha tido resultado. Talvez você não tenha conseguido ainda achar resposta para aquilo que você está buscando e se esforçando para achar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não é o ser humano que vai fortalecer o teu coração. Você pode sim até buscar pessoas. Você pode procurar os recursos que Deus te deixou aqui na terra. Mas, primeiramente, nós temos que entender que a direção para a nossa vida está em esperar no Senhor. Primeiro você se anima, você se esforça, você vai para a igreja e Deus ele te dá a direção de que é somente nele que você pode todas as coisas.
Então, meus irmãos, muitas pessoas, muitos seres humanos, por não ter sabedoria que existe um Deus vivo, um Deus que quer ajudar, um Deus que quer libertar, por muitas pessoas não saberem que Deus verdadeiramente existe, pessoas estão se apoiando, estão apoiando a sua fé em seres humanos. Pessoas estão apoiando a tua fé no dinheiro, nos bens materiais. E por causa disso, o coração dessas pessoas estão enfraquecendo. Mas se você, a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, botar no teu coração que você vai se esforçar para caminhar com Deus, de que você vai ir para a igreja, que você vai esperar em Deus aquilo que você está buscando, você vai conquistar para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou falar para os irmãos a qual o salmista Davi, em Salmos 62, eu faço questão de mostrar para os irmãos. Olha só o que o salmista Davi fala. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E a minha defesa, não serei grandemente abalado. Os irmãos vão ver que o salmista Davi ele está exortando nós a confiar somente em Deus. Então, para você receber a tua vitória, para você realizar os teus sonhos, somente em Deus você deve confiar. Somente em Deus você deve depositar a tua esperança. Porque Deus ele não falha. Deus ele não erra. Deus ele é perfeito. Então a tua alma deve esperar em Deus. A alegria da tua vida deve ser provida de Deus. A sua mente, a sua força deve ser esperada em Deus. Porque, como o salmista Davi fala, somente em Deus, dele vem a minha salvação. Então, meus irmãos, espera em Deus, busca em Deus, creia em Deus, ora a Deus, se firma em Deus, se esforce em Deus, não no ser humano. Não olha para a terra, não olha para o homem, porque o homem é falho. O homem está destinado a falhar com você, mas Deus ele nunca vai falhar com você. Louvado seja o nome do Senhor.